Abençoa, Senhor, meus amigos. Ó Virgem fiel, tornai-me em todas as coisas um perfeito discípulo, imitador e escravo da sabedoria encarnada, Jesus Cristo. Muito boa noite, queridos amigos. Que alegria ter vocês aqui em mais uma prosa, em mais um momento família, em mais um momento entre os amigos. Eu sempre gosto de iniciar a nossa live falando do porquê, falando do significado que é esse projeto Arquivo Vivo, que a gente denominou Prosa por Dedé. Comecei a nossa noite trazendo essa mensagem do livro A Verdadeira Devoção à Virgem Maria Santíssima, de São Luís Maria de Montfort. Isso porque daqui a pouquinho vocês vão saber por que essa pessoa, por que essa personagem, Maria Santíssima, ela é tão importante para a nossa prosa desta noite. Então vou convidar para vocês conhecerem melhor, para vocês já visualizarem aqui na nossa imagem, na nossa tela, a nossa entrevistada, a nossa. Eu não vou usar esse termo entrevista porque é muito formal, mas aquela que vai prosear conosco, aquela que vai conversar, aquela que gentilmente vai ceder um pouquinho do seu tempo e da sua história conosco. Então vou chamá-la aqui nesta noite, que eu tenho certeza que vai ser uma noite muito mágica, uma noite muito agradável. Gislane já está aqui, quase entrando conosco. Olá, ela aí, Oi. Ao vivo. Boa noite, Gi. Boa noite. Eu quero iniciar agradecendo a você. Eu sei que hoje foi um dia cheio, né? Foi um dia corrido para vocês, que fazem o CERD acontecer, mas foi um dia gostoso, foi um dia de celebrar a vida, e foi um dia de celebrar coisas muito boas, tão boas que a gente nem pode dizer ainda, nem pode expressar ainda, mas que com certeza já tem um dedinho de Nossa Senhora, já tem um dedinho da mãe, um dedinho não, talvez uma mão, um braço inteiro da Mãe de Deus, não tenha dúvida disso. Então, muito boa noite, você concorda comigo? Concordo plenamente, André. Boa noite. Satisfação estar aqui com vocês. Muito dia legal. Esperado, né? Para a gente compartilhar das nossas vidas, experiências. Exatamente. E com Nossa Senhora, com certeza, essa intimidade com ela, É importante. das nossas vidas, né? E cada vez mais a gente se encanta com a presença dela e a intercessão dela por nós. Amém. Eu escolhi no cartaz do chamado da nossa entrevista exatamente o Tudo com Jesus, Nada Sem Maria, porque para mim é uma frase que determina muito a sua ligação, a sua intimidade, que é tão visceral com Nossa Senhora, e as pessoas nessa noite vão perceber isso. Isso é tão grande que qualquer coisa que os meninos, seus sobrinhos, quando eles estão na rua, vê alguém com chaveirinho de Nossa Senhora, vê uma nuvem no céu com formato de Maria, elas dizem, o que eles dizem primeiro? Ah, tia Giz. A sua história parece que se confunde realmente com esse amor tão grandioso pela Mãe de Deus, por Nossa Senhora. E não foi à toa também que eu escolhi também lhe chamar hoje, que está tão próximo da gente celebrar o dia 12, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas isso aí, com a emoção, com desenrolar, as pessoas vão compreender na nossa prosa. Inicialmente, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, na sua visão, pelo seu olhar, que é diferente. Por mais que na semana passada Juliana esteve aqui e vocês foram criadas juntas, né? Vocês vivenciaram muitas realidades juntas, uma com a outra, mas, por mais que vocês vivessem juntos, mas o seu olhar, a sua vida, a sua penetração filosófica, a sua penetração de enxergar o mundo pela sua ótica, só você tem. É uma natureza que só Deus nos deu, é diferenciada. Todos nós somos diferentes. Então, a pergunta é, um pouquinho da sua história, quem é Gislânia, família, origens? Gislânia Aparecida Monteiro Oliveira. Aparecida está comigo. É verdade. Então, Gislânia Aparecida Monteiro Oliveira é filha de José Sérgio Lima de Oliveira e Isabel. Sou cristã católica, serva do Senhor. Canto, né, na igreja, sou ministra da Eucaristia. Já fui coroinha, catequista. Então, minha história é na Igreja Católica. Sou esposa de Antônio Paulo,
Você conhece Antônio Paulo? Ah, eu posso até não conhecê-lo, mas ele me conhece e conhece muita gente. E sou mãe de dois anjos. Deus, É, ele me escolheu, né? Porque nós somos escolhidos para trilhar uma história. E eu tenho certeza que eu fui escolhida para ser mãe de dois anjos, Maria Paula e Marco Antônio. Então, essa sou eu. muito bem. E da sua infância, Giz, quais as suas recordações mais latentes que em algum momento, hoje é Semana da Criança, o que que vem na sua cabeça da sua infância, no seu lar, esse lar católico que você costuma enfatizar e dizer com tanta alegria, com tanto orgulho que é católica, de sempre foi católica, foi batizada na católica e hoje continua sendo, graças a Deus. Então, assim, quais as recordações da sua infância? Como foi essa criança? Eu lembro das brincadeiras do mundo da imaginação. Eu brincava muito com Juliana, né? Minha Hum, irmã. E esqueci de dizer que tenho duas irmãs, duas pérolas, Jamile e Juliana. isso. Jamile é mais nova, né? Então eu não tive a oportunidade de brincar com Jamile. Eu brincava mais com Ju. E aí a gente brincava muito de casinha, a gente brincava de ser professora, a gente brincava de bancária, de ser bancária. Então a gente vivia muito nesse mundo da imaginação, né? Do brincar. Mas assim, algo que me marcou desde criança é o serviço na igreja. A gente, desde criança, a gente já servia, a gente já cantava na igreja do Orlando Dantas, a gente dançava para Padre Arnóbio, várias vezes dançou para Padre Arnóbio. Foi Ministério de Então, Música e Dança. isso, Juliana foi coordenadora do Ministério de Dança, sempre com muito zelo, com muito capricho, esse cuidado, esse zelo pelo serviço ao Senhor. Então, desde criança, a gente já o que me marcou mesmo, o que marca a minha infância é esse servir ao Senhor. Eu lembro que quando a gente tinha os 5, 6 anos, a gente foi à igreja e na igreja fizeram lá uma brincadeira. Quem cantasse uma música ia ganhar uma boneca. Eu lembro que a gente cantou e a gente ganhou a boneca. Quando chegou em casa, a mãe perguntou: e essa boneca? Não, a gente cantou na igreja e nós ganhamos. Foi o brinde. Então, desde criança, o que mais assim marca a minha história mesmo é esse servir, essa alegria de estar na igreja, de cantar, de dançar, de servir ao Senhor, né? A É, brincadeira, ela marca a nossa história, mas eu acho que o que mais fica forte para mim é esse estar na igreja, viver na igreja. E aí depois veio a adolescência, e a gente. Como criança, na fase da infância, eu já servi ao Senhor como coroete, né? Eu acho que eu te conheci no altar do Padre Arnóbio. é. Verdade. Então, eu era coroinha, né? Tudo na fase de infância. E aí depois veio a adolescência, e a gente também continuou, e aí veio o teatro, tudo essa fase toda, a arte dentro da igreja, tudo isso marcou muito as nossas vidas, a nossa história. É impressionante como a igreja ela é esse celeiro, né? Onde as sementes são lançadas e muita gente mesmo tem a sua história marcada pela igreja. E não poderia ser diferente. A sua irmã também, na semana passada, ressaltou a importância desse estar, né, de servir a Deus através desse grande instrumento de Deus que é a igreja. É muito gratificante poder trazer pessoas de todos os aspectos aqui para essa live, os meus amigos, porque aqui só entra amigo, porque cada um tem uma história, cada um traz consigo uma gama de conhecimento, uma gama de relação, que com certeza vai fazer com que as pessoas aprendam e
reflita a sua própria vida, a sua própria história, espelhe a sua história, ouvindo a história do outro. Você falou que foi mãe de dois anjinhos. Eu vou deixar para você falar sobre ele daqui a pouquinho, dessas duas criaturas lindas que aconteceram na sua vida. Eu quero que você conte um pouquinho para a gente sobre eles dois e como eles formataram a Gislane que é hoje. Como você é uma pessoa melhor, apesar da dor, né? Mas como diz a própria Sagrada Escritura, é pelo fogo que se testa a espada. A gente não consegue compreender, mas um cristão que é cristão de verdade, ele sabe muito bem que as dores, que as realidades difíceis são formadoras também de santidade, são formadoras de uma vida. Não podemos olhar a ressurreição sem antes passar pela cruz. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Giz, sobre a Mãe do Céu, sobre Nossa Senhora. A pergunta que eu te faço assim, você acredita que você foi escolhida por ela? Ou foi o contrário? Foi uma escolha sua? Como é essa relação forte com Nossa Senhora? Conte aqui para as pessoas. Conte aqui, está todo mundo aqui na sala te ouvindo. Então, André, como eu falei, o meu nome já tem, assim, né, uma intimidade com ela, porque eu acredito que não foi à toa que minha mãe escolheu Gislânia, não sei, Gislânia, ela disse que foi de uma professora. Gislânia e Aparecida, né? Então a minha relação já vem, eu acredito que desde o ventre. E aí depois, como eu falei, essa vida na igreja, o serviço, a minha intimidade com Nossa Senhora, né? Dessa escolha até da própria religião, né? De ser católica. Então, esse apreço, ele é desde sempre. E assim, depois que Maria Paula nasceu, né? Assim, a minha intimidade com ela cresceu. Cresceu porque eu tive experiências da presença forte, muito forte dela, né? Deixa eu só lhe interromper, deixa eu sim lhe interromper, porque eu quero que as pessoas que estejam assistindo entendam o todo. Você fala comigo dessa forma porque você sabe que eu conheço a sua história. Mas eu quero que você conte para as pessoas como foi, então, a sua gestação de Maria Paula, o que foi que aconteceu e a sua intimidade com Maria nessa relação. Porque as pessoas não sabem a Maria Paula, quem foi, como foi essa gestação e diante de tudo que aconteceu, a beleza da mão de Nossa Senhora com Maria Paula. Se você já quiser emendar com o nosso anjinho, o mais recente, que esteve aqui conosco há pouco tempo, você pode falar, o Marco. Então, logo quando a gente casou, depois de um ano de casados, aí eu fiquei grávida de Maria Paula. E antes, em 2000, a gente casou em 2008, 2007. 2007 teve lá na igreja do Orlando Dantas, com o padre Bem-vindo, teve o sorteio desse quadro, ó, ele ali atrás. Tô vendo. Então, esse quadro foi assim um momento, nossa, de muita emoção, porque quando o padre disse, eu comprei os bilhetes, era uma rifa, eu comprei os bilhetes e eu disse, eu vou. Ele disse o dia que ia sortear, eu disse, não, eu vou participar. E fui participar desse sorteio. No final da missa, o padre disse, chegou o momento do sorteio, vamos fazer o sorteio agora. Você estava grávida? Não, Não, né? foi antes, Certo. né? Aí eu disse a ela, eu fechei os olhos e disse, Nossa Senhora, a frase eu nunca esqueço. Nossa Senhora, eu quero muito ficar com a senhora. Se a senhora quiser vir ficar comigo, venha. A minha frase foi essa, minha oração, antes do sorteio. E aí o padre, né, mexeu lá todo o sorteio. Quando tira o meu nome. Aí, meu Eita. Deus, no meio de 2.000 bilhetes, né? Ei. Então, aí, a partir daí eu já vi aquela presença muito forte dela. E aí, logo depois eu engravidei. E depois que eu engravidei, veio toda essa história, né? Maria Paula, eu tive uma gestação um pouco normal, né? Que no final foi que eu descobri toda a questão que ela não estava engordando, né? Todo aquele sofrimento. Ela entrou em sofrimento fetal, a gente adiantou o parto. Maria Paula nasceu com a síndrome rara,
teve anóxia no parto, tudo, e depois ficou internada 2 meses. Eu fiquei com ela no hospital 2 meses. Eu já posso ir emendando os Sim, testemunhos? por Tá favor, bom. por favor. É porque, Então, então, aí, deixa eu explicar para as André, pessoas que a próxima pergunta era exatamente que nós conhecemos a sua história e sabemos de muitas lembranças e muitos testemunhos da real presença dela junto a você, da Mãe de Deus a você. Então, por favor. quando Maria Paula nasceu, ela nasceu com essa síndrome rara. E uma criança com deficiência, ela precisa de muitos cuidados, ela precisa de vários profissionais, precisa ser acompanhada, né? Então, Maria Paula tinha vários profissionais, tudo que tinha que fazer eu buscava para ela. Porque, assim, antes até de eu escolher a área de inclusão, né? Eu não sabia, na verdade, que eu teria uma criança com deficiência. E antes eu já fiz essa escolha. É tudo Tudo foi assim, se são interligando, coisas né? na vida que É, acontecem, né? Porque inexplicáveis, né? isso. Só inexplicáveis. E aí, eu, como tenho conhecimento da área de inclusão, sei o que é ser mãe de uma criança com deficiência, eu buscava constantemente. Então, quando Maria Paula nasceu, o médico me chamou, conversou comigo e disse: Olha, Gislaine, ela nasceu, né? Ela é uma criança com deficiência, então ela vai precisar de cuidados. Aí marcou uma consulta no hospital, o hospital, a nossa, a maternidade, aliás, Santa Isabel, que lá tem uma médica, né, que é da área com crianças com deficiência. Ele marcou para eu ir para lá. E aí eu o tempo todo em oração, pedindo a Nossa Senhora, Nossa Senhora, passe à frente de tudo, vai cuidando de tudo. E nesse dia eu era rezando, todo médico que eu ia eu entregava. Nossa Senhora, passe à frente, Nossa Senhora, porque como ela era frágil, né? Eu sempre fui assim, aquele medo, né? Até com o Marco Antônio também. Eles são bebês muito frágeis, para não ficar doente e tudo. Aí eu tinha esse receio. E aí eu entreguei nesse dia. Quando eu cheguei no hospital, meu Deus, aonde é esse lugar? Onde é que eu vou achar essa médica? Assim, aquele receio. O hospital público, né? A gente fica, como é que vai ser isso? Será que vai dar certo e tudo? Mas aí eu fui. Quando eu cheguei, eu chegando, e um amigo meu que fez graduação comigo, pedagogia, ele é também enfermeiro, ele ia saindo do plantão. Menino, eu nem passei pela recepção. Ele já me levou no consultório da médica. Aí eu disse, isso foi o quê? Nossa Senhora que já veio, já organizou tudo. Aí Ela eu veio antes, correndo, peraí que ela tá chegando. foi, André. Aí foi correndo, organizou tudo. Quando eu cheguei, fui atendida. Ele disse, olha, tem uma amiga minha aí. Fui bem atendida pela médica, fui embora. E pronto, aí teve outro dia que a gente foi fazer um exame encefalograma, que precisa colocar vários, aquele negocinho, aqueles ferrinhos na Eletrodos. cabeça, Eletrodos. eletrodos com gel bem gelado, né, na cabeça. E aí a médica disse que ia fazer, vai ser sedada, a neuro dela disse que não tinha que ser sedada. Eu disse, olha, a neuro pediu para não ser. Aí ela disse bem assim, mas tem que ser sedado, porque ela é um bebezinho, o exame não vai sair no nível uma boa qualidade, então a gente não pode arriscar. Eu disse, mas vamos tentar. Aí eu comecei a cantar Mãezinha do Céu. Mãezinha do Céu, cantei, cantei. A menina adormeceu com a cabeça cheia dos eletrodos, dormindo, e a médica disse: por incrível que pareça, essa é a melhor posição para o exame sair perfeito. André, a menina não acordou. Imagine, a cabeça cheia de coisa e a menina não acordou. E Ficou aí lá dormindo. você E eu pediu cantando Mãezinha você do pediu para Céu. não fazer a sedação, Pois mas sem sedar. o mãezinha do céu foi a melhor Isso, anestesia que teve para isso. ela. E aí, André, e aí eu vi a presença de Nossa Senhora. Então, o quadro foi antes.
né? Ela ouviu o meu pedido quando eu falei do quadro. Eu não sabia que ia passar por isso. Quem imagina, né, que vai ter uma criança com deficiência? Então, É, ela sabia, né? E aí eu descobri depois que eu tenho translocação congênita, né? Eu tenho meus cromossomos, eu tenho um cromossomo meu, uma parte de um dos 7 se desmembrou para o 11. Então, eu sou uma pessoa com deficiência, mas aparentemente eu não tenho deficiência. E aí, quando eu vi. biologicamente, se for analisar in vitro aos seus, né, aos seus, o seu organismo, os seus, né, Cromossomo. você vão encontrar isso, mas você não tem, né? Isso, eu fiz o exame e eu tenho deficiência nos meus cromossomos, mas eu sou uma pessoa neurotípica, normal, né? Sim, Dita, sim, né? certo. Então, quando eu gesto, os meus filhos, eles vêm com uma síndrome rara. Então, Maria Paula passou por todo esse processo porque ela tinha uma síndrome rara e aí ela só viveu 7 meses, né? E aí de 10 anos, depois de 10 anos, a gente resolveu engravidar novamente. Aí eu engravidei, Marco Antônio veio com a mesma síndrome de Maria Paula e passei por tudo também com ele. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz, né? Marco Antônio ele veio com a mesma síndrome, mas tudo que tinha que ser feito realmente eu fiz por eles e com Nossa Senhora, com certeza, sempre do meu lado. Giz, E eu e depois de Marco tudo, Antônio. depois de tudo, de toda essa história bonita, mas de muito sacrifício, de muita doação, né? Como uma vela, você se derramou até a última ceirazinha por esses dois filhos. Como foi, então, passar por esse calvário segurando? Quantas vezes eu vi aqui as fotos, você enviando para gente, e o textinho ali na mão. Mesmo a intenção não era mostrar o texto, mas a gente não tinha como não ver o texto porque você não largava de Nossa Senhora. Como foi passar por esse calvário igualzinho? Você tem uma história que se confunde com Nossa Senhora. Nossa Senhora viu o filho na cruz, sofrendo, e hoje ela é para a gente esse sinônimo de fortaleza, tal qual. Aproveito o momento para dizer o quanto você nos orgulha, nossa família, por ter vivido tudo isso e por ter se mantido de pé na cruz como Nossa Senhora se manteve de pé. Mas esse calvário não foi fácil. Como foi estar com a mãe nesses momentos? Diga para as pessoas que na hora da dor elas podem contar com alguém que conhece elas como a mãe de Deus. André, só essa fé, né? Essa força, a oração do terço realmente que nos sustenta, né? Porque assim, realmente é muito difícil você ver ali seu filho passando por tanta coisa, sendo entubado, tendo que fazer vários exames de sangue, é muito doloroso, né? Acesso, Maria Paula foi toda furada, Marco Antônio também, acesso até no pescoço, né? Que é o último lugar que tem que fazer acesso, é no pescoço, e a gente teve e fez também, passou por isso. E assim, a oração, porque assim, se a gente é muito difícil, é muito doloroso estar ali vendo, e você se torna uma pessoa assim, sem ter força, não força, mas sem ter Sim, um resultado, uma solução de dizer, não vamos fazer isso o seu filho vai ficar curado e eu vou embora com ele para casa e isso tudo vai vai acabar. passar. Nossa esperança sempre é essa, mas a gente tem que estar se fortalecendo, né? Porque não adianta se desesperar e a gente sabe que realmente tudo que a gente vive aqui é passageiro, né? Então a oração, o caminho que a Só gente essa sempre visão, só a visão da é a fé, oração. só a visão da fé do além, né, Giz, para fazer com que a gente encontre significado diante de uma coisa tão dolorosa, tão eu
eu percebi algumas vezes o quanto muitas noites perdidas, né? Muitas noites perdidas, o como você ficou realmente esgotada, o como Deus estava fazendo com você realmente uma prova de fé, como fez com Jó. Você conhece a história de Jó, e Jó foi até o limite da vida dele, mas não negou nosso Senhor, assim como você não negou a sua fé, e também com esse apoio. Você não, eu imagino que você não se vê vivendo isso sem a presença de Nossa Senhora, né? Aí a pergunta que eu faço é, então diga para as pessoas, quem é Maria? Nossa, é uma mãe que ouve. Minha casa é assim, Nossa Senhora ali, Nossa Senhora na mesa, Nossa Senhora no quadro, Nossa Senhora nos letres, né? É, Então, Nossa Senhora é realmente uma mãe. Eu acredito que ela sempre ouve, André, a nossa prece. E assim, nos mínimos detalhes, como eu falei dos testemunhos, né? Eu hum, tenho vários testemunhos, coisas simples que eu paro assim e converso com ela, como uma mãe mesmo, que você vai e conta suas agonias, suas aflições, suas tristezas. E eu falo, converso com ela e ela ouve, né? E daqui a pouco as coisas acontecem, eu vejo a presença dela. Nossa Senhora é simples, né? Então a gente vê Nossa Senhora na simplicidade de uma flor, como no meu aniversário. Teve um aniversário que eu acordei e disse: Nossa Senhora, eu quero uma flor de presente da senhora. E não é que eu ganhei a flor. hum, E assim, coisas assim que a gente vê, dos testemunhos, né? Eu já posso falar, não, né? claro. Então, assim, os testemunhos, como esse quadro mesmo, é uma prova do que ela ouve as nossas preces. Eu fico ali trabalhando, tem dias que a gente acorda, nós somos seres humanos, né, André? A gente acorda Claro. com angústias, com preocupações, e ela tá ali olhando para mim. Eu olho para ela e ela olha para mim. Uma imagem que eu ganhei de Padre Adeus. E eu fico conversando com ela. Tem alguma coisa assim do trabalho? Olha, Nossa Senhora, isso e isso. Faça assim, me ajude, me mostre o que eu tenho que fazer, qual é o melhor caminho. Aí uma angústia, uma dificuldade, eu entrego a ela. Aí daqui a pouco as coisas acontecem que eu digo, a senhora me ouviu mesmo, não foi? Então é maravilhoso, sabe? Ter assim, Que e consolo. isso, por mais que a gente passe por tudo, a gente fica sereno, a gente fica leve, a gente fica confiante, porque a gente sabe que eu entrego e espero, né? Se for da vontade do filho dela, né? Se for bom para mim, se for bom para a gente, vai acontecer, né? Então a gente entrega, conversa, sempre ali, todo dia eu rezo o terço, conversa com ela, Nossa Senhora. Quando é para chorar, a gente chora, entrega tudo a ela e a gente vai vendo as providências, a gente vai vendo o cuidado dela nos mínimos detalhes, como foi a viagem à Aparecida. A Aparecida, eu sempre tive vontade, eu quero ir um dia, eu quero ir um dia na Canção Nova, eu quero ir um dia à Aparecida. E sempre dizia isso a ela: um dia eu quero ir, mãe, um dia eu quero ir. Pois aí um dia, quando eu fui cantar, lá no Médici, com o padre Adeilson na missa, ele disse: olha, eu vou, próximo mês, eu estou indo a Aparecida, uma viagem a Aparecida, a gente vai lá na Canção Nova, aí disse o percurso, né? Uma peregrinação a Aparecida. E aí ele disse: é o Júnior, meu Deus, como eu queria ir. Aí disse: Nossa Senhora, como eu queria ir. Aí o padre disse, aí eu até brinquei com o Júnior, aí eu até brinquei: Padre, me leve na sua mala. Aí Júnior, pois. Aí pronto, quando acabou a missa, aí lá vem o padre e a coordenadora da liturgia. Ô padre, o senhor esqueceu de dizer que tem uma vaga para essa viagem.
Aí o Júnior, meu Deus, aí Júnior olhou para mim, olha, a sua vaga, você vai. Aí a coordenadora de lá disse, pronto, já é a sua, você vai, você vai, você vai, não se preocupe com o pagamento. Menina, sabe que eu ganhei aquela viagem, que eu paguei, o que eu paguei foi mínimo, eles me deram de presente. É, mole. Aí eu, meu Deus do céu, assim, e quando a gente chegou lá, em Nossa Senhora Aparecida, a gente tava lá no altar, no presbitério, e aí eles escolhem pessoas para representar as cidades. Aí a coordenadora, eu estava com ela, ela disse, vamos lá para o outro lado. Quando a gente chegou do outro lado, aí o rapaz disse, vocês são de Aracaju, não é? Aí ela disse, somos. Ele, venham, vocês vão ficar aqui no altar. Aí a gente ficou no altar, do lado dos padres, naquela basílica, eu desabei. Eu disse, meu Deus do céu, que graça, que espetáculo, que coisa eu estou vivendo. Então, são As coisas que a pessoas gente diz, vai. o nossa live hoje é toda mariana. Muitas pessoas que vão ver essa live depois, elas não conseguem compreender esse amor e às vezes até confundem um pouco por ignorância. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para dizer para as pessoas que Maria não retém nada para ela. Maria é como diz o Santo Agostinho, ela é uma seta, ela é como um elevador que conduz até o filho, ela não retém nada. Ela é aquilo que ela disse no Magnífica, que é a coisa que é uma das coisas mais lindas da Bíblia para mim, é o canto do Magnífica, é a oração de Magnífica. Como alguém se coloca tão microscópica, tão nada como Nossa Senhora se colocou. Eis aqui a escrava pequena, ele escolheu o nada e exaltou os pobres. Aquela oração é uma coisa mais rica e continua sendo. Nós, católicos, vemos Nossa Senhora como sendo esse exemplo de como para ser grande tem que ser pequeno. Jesus não disse no meu reino não é deste mundo, e aquele que quer ser grande seja o menor entre todos. Maria foi a menor criatura de todas. Eu estou usando aqui um termo utilizado pelo São João Maria de Montfort. Ele diz isso. Se for comparar Maria com Deus, Maria não significa nada. Mas a questão é que ela é um condutor da graça. Ela não retém nada, nada. Maria não quer nada, nada. E esse amor que você tem por ela, ela vai retroalimentar o filho. Isso é muito bonito, isso é muito bem. E ela, assim, ela é um exemplo de mãe, de mulher, pra gente, né? Pra gente que é mãe. Mãe passa por agonia, mãe passa por sofrimento, mãe passa por dor. E Nossa Senhora passou por tudo isso e não abandonou a cruz. Todas nós, mulheres, né, mães, nós temos a nossa cruz, cada uma de uma forma diferente. Então, quando a gente assume a nossa cruz, né? A educação do nosso filho, o caminho que a gente tem que deixar, a única herança, né, que a gente tem que deixar para os nossos filhos é Deus, né? Então, Maria é esse exemplo de mãe na hora da dor. Ela passou por tudo, ela passou pela dor, ela passou pela alegria. Então, ela é um exemplo de mãe, de mulher para a gente, né? Então, Verdade. nós, quando a gente está ali naquela angústia, quantas vezes, quantas noites mal dormidas, né? A gente passa, as mães. Quantas aflições quando nasce o nosso filho, o nosso bebê, o amamentar, né? Tem mães, tem mulheres até que chega até uma depressão pós-parto. Então, é um momento de dor, até o próprio gestar, o nascimento é doloroso, né? Tudo é muito Ao doloroso. gestar, o momento mesmo ali do parto, né? Então, tudo isso, Maria É é um doloroso, é espelho. perigoso, né? É doloroso, é Isso. perigoso. Tem mulheres que morrem no parto, né? Isso é. Uhum. Então, Maria é um exemplo para a gente, é um espelho, né? E não é à toa que tem, assim, vários nomes, mas é uma só, né? Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Socorro Nossa Senhora, É, Socorro Mãe, né? Nossa Senhora do Sorriso. Então, veja,
né? Que Maria também foi alegre, Maria também sofreu, Maria também passou por dores. Nossa Senhora das Graças, essa graça que a gente recebe é de Deus, ela é Meu Deus. canal, né? Ela é O canal. próprio, eu quero lembrar que o próprio anjo disse a ela: Ave cheia de graça, né? Ela é, Isso. como disse aqui o Mozaniel, quero dar boa noite, pessoal. Sua mãe está aqui emocionada, É, falando que linda a Isabel. sua fé. Mozaniel falando, confirmando o que a gente falou aqui, dizendo que Maria é o fio condutor. Mozaniel, a gente vai conversando aqui, mas eu vou vendo as mensagens. Você conversou até com seu amigo Paraguaçu, né? Então eu estou vendo tudo aqui, mas às vezes não dá para a gente trazer para não sair do contexto. Mas eu estou aproveitando o momento agora. A Francineide disse que ela é o caminho mais reto para chegar a Deus. Francineide falando. Sua irmã já falou aqui, Juliana, Mozaniel, parará, parará. E a Débora também está nos assistindo. Deixa eu ver. Débora, Não, Isabel, Juliana, isso, Luciano também está aí com a gente. isso. Boa noite a vocês. Obrigado, obrigado por estar conosco nesse dia tão mariano, tão emocionante. Você tem mais algo a concluir? Porque eu quero lhe fazer uma pergunta agora especial sobre o trabalho que você exerce tão lindo e sempre exerceu junto com sua irmã, com as crianças especiais. Posso fazer a pergunta ou você quer arrematar algo a mais sobre Nossa Senhora? Não, pode prosseguir, senão Pronto. eu vou falar. A noite A gente toda. vai até É. meia-noite e 20. Então, você tem, junto com sua irmã, e nós falamos isso na semana passada, uma história de muita luta, mas de muita abertura de coração para o trabalho com as crianças especiais. E você me disse agora que nem imaginava que ia ter dois filhos especiais. Então, o que representa esse trabalho? E faça uma mini biografia do que já foi feito, de como vocês veem as crianças especiais, como é a visão do Centro Educacional Rei Davi, que não é a visão da escola, é a visão de pessoas. O Centro Educacional Rei Davi não é aquele prédio, são vocês. Então, o que é essas crianças especiais na visão de Gislânia? E fala um pouquinho disso pra gente, Gis. Eu acredito que já veio na minha veia, assim, no meu ser, sabe? Nos seus genes. Porque, sim, eu mesma sou uma pessoa com deficiência. Geneticamente. Só descobri isso depois, né? Então eu já me aceitava, já me amava. Foi depois da graduação, eu fiz pedagogia e depois eu disse. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Eu gosto muito de estudar, de fazer curso, graduação, pós. Então eu disse, o que é que eu vou fazer da vida? Eu vou estudar, né? Então fiz a graduação em pedagogia e depois eu disse, não, vou escolher uma pós. Aí, antes da graduação, eu tinha feito um curso de Libras. De Libras, Débora também gosta de estudar, né, Débora? Ela aí rindo. Fiz um curso de Libras na igreja 12 de agosto e eu me identifiquei muito, sabe, André? Aí eu Hum. disse: não, após que eu vou fazer. Juliana fez psicopedagogia, eu disse: não, vou fazer educação inclusiva. Aí eu amei. E a gente já tinha uma criança com deficiência, né? Com paralisia cerebral, que foi Carol. Carol entrou Juliana no. falou, e durante o dia ela tinha me comentado, ela até se emocionou lembrando os primeiros passinhos de Carol, como ela chegou lá. Lembrou, se emocionou da mãe de Carol também, de como ela Sim, foi André. importante. Carol, isso. A gente ficou com Carol. Carol no hotelzinho, isso ainda. Carol, eu nem era formada, então Carol também me ajudou né, a buscar essa área de educação inclusiva. E Carol, quando chegou lá, ela tem paralisia cerebral, então ela tinha uma dificuldade motora. E teve um dia, André, que ela caiu e se machucou, Logo na né? primeira Aí semana, não foi? Juliana me falou que foi foi. logo. Ela cortou e a gente levou ela para o hospital. E Juliana, numa calma, cantando Mãezinha do Céu. Carol se acalmou. Carol, nossa, que os médicos assim ficaram espantados. Então, tá aí a presença de Nossa Senhora, né? Também, Também, André. também. Ela é uma mãe que acalma. As mães que, nas aflições da nossa vida, né? Francineide passou por um momento difícil, agora eu creio que ela
suplicou a presença de Nossa Senhora e com certeza ela ouviu, né, Fran? Então, assim, é no momento que a gente pede e ela ouve. Aí Carol se acalmou assim que os médicos, quando o Ranúzia chegou, eles elogiaram Juliana. E a partir daquele momento, Ranúzia foi criando uma confiança enorme na gente. E a gente foi pegando esse amor, essa paixão, eu mesma pela área de educação inclusiva, né, de trabalhar com as crianças com deficiência. E aí, depois de Maria Paula, foi toda a descoberta, né? Que eu tinha sou uma pessoa com deficiência, na verdade, né? E veio o Marco Antônio também. E assim, aí depois da pós-graduação em educação inclusiva, fiz uma de Libras, aí, tudo na área de educação inclusiva. E é um mundo, é um universo. E a criança com deficiência, ela precisa de qualidade também, né? Ela precisa de um serviço de qualidade. Então, a gente luta por isso, sempre, né? No CERD a gente tem uma sala de recursos e trabalha com eles, com certeza, fazendo o que está sempre ao nosso alcance, né? Com formação, com curso. A gente tem a professora da sala de recursos que tem uma criança com autismo, então ela está fazendo um trabalho excelente. A gente faz de tudo para dar suporte a todas essas crianças, porque elas precisam, né? Precisam de muito suporte, né? Precisam de uma qualidade realmente nos estudos e precisam se desenvolver. Elas também têm esse direito. Então a gente faz tudo que está ao nosso alcance, como a sala de recursos. A sala de recursos é um espaço assim que é um presente para uma escola, porque tem uma profissional, né, que está sempre ali em comunicação com os professores, o que é que a gente tem que fazer, e a gente planeja e a gente discute. A gente tem um grupo só com os professores dos alunos com deficiência, um grupo com as famílias, então a gente tá dando sempre esse apoio. Né? E Não é? antes de descobrir toda a minha história, né? Que hoje, se eu já estar, provavelmente 50% é de ter uma criança com deficiência, eu já amava, eu já me amava, eu já me aceitava, Muito né? Então, legal. assim, realmente, É, a como gente nunca sabe, né, André, é o que a vida nos espera. A gente não sabe. A gente não verdade. sabe se amanhã a gente vai ter uma criança com deficiência, um parente da gente, né? Diz, Então, eu acho e o que a gente tem que difícil, diz, amar. o difícil é ter essa visão de fé, porque em um mundo materialista, de um mundo que vê apenas o utilitarismo, filosoficamente falando, chama-se utilitarismo, ou seja, é aquilo que é importante para esse mundo, aquilo que tem utilidade. Então, eu já ouvi frases como pessoas inúteis, né? Eu já ouvi frases como assim, coisas horríveis. E assim, só pela visão da fé, só pela visão humana que o cristianismo trouxe para esse mundo, graças ao cristianismo, a gente pode falar em direitos humanos e tantas coisas humanas. Então, assim, por detrás de uma criança que tem uma deficiência, existe um ser humano e existe também como é que eu posso dizer assim, uma fonte de graça, porque Deus dá o frio conforme o cobertor, não é piegas dizer isso, né? Por detrás de tantas situações difíceis, de ter uma criança, não é fácil não, você não, em nenhuma das suas palavras pareceu fácil, ao contrário, você falou de lágrimas, de choro, de noites perdidas, de ver a criança, então assim, tem mães que estão nos assistindo, que vão assistir isso aí, que sabem que tudo isso é real, mas que por detrás de tudo isso tem um Deus, né? Tem uma graça que só pela fé a pessoa consegue enxergar. Não é fácil ter uma criança com deficiência em casa, mas como a partir do momento que você aprende a lidar com ela, como ela pode ser uma fonte de graça e como ela pode ser um sustentáculo na vida. Na vida. Quantas mães, eu já vi uma mãe dizendo isso, uma mãe carregando um filho pesado, e uma pessoa comentando com ela, só, tipo assim, olha, que pena, alguma coisa assim. E a mãe dizer bem assim, que pena não, ele é minha vida, ele é meu motivo de viver,
né? Então, assim, é muito lindo isso. Zenaide tá participando aqui, dizendo ok, verdade, muita fé, muito amor, né, Giz? Por detrás de tanta dor existe um E, ser humano, uma bênção, né? André, e quem diria, né, quem diria que eu ia gestar duas crianças com deficiência? E Maria Paula e Marco Antônio, eles vieram e eles eram surdos, eles não ouviam. E eu já tinha feito um curso de Libras, eu já tinha feito um pós em Libras, né? Então, aí muitas vezes também a gente fica, né? Mas são coisas da vida que, Verdade. assim, tem coisas que a gente não pode mudar, tem coisas que a gente tem que aceitar e ressignificar, Muito né? legal. Aí, um filho com deficiência, a gente precisa o quê? Ressignificar. Porque se eu tivesse Maria Paula ou Marco Antônio, eu estaria craque em Libras. Hoje eu já esqueci muita coisa. Certo, Mas assim, é ressignificar. Realmente não é fácil, mas a gente precisa ressignificar, né? É verdade. aprender com aqueles tesouros, E porque eles saber, são e saber que por detrás de joias. tudo isso existe um dom, por detrás de tudo isso existe uma graça, que somente pela visão da fé é que a gente vai ter acesso a ela. Deus, eu lembro da passagem do Evangelho que perguntaram quem foi que pecou para aquela criança nascer daquele jeito. E Jesus disse, nem o pai nem a mãe, mas isso acontece para a glória de Deus. Ou seja, a glória de Deus é feita de altos e baixos, é feita de luz, mas feita de cruz, é feita da ressurreição, mas é feita da morte sangrenta, e a morte de Cristo foi violenta, a morte de Cristo foi uma coisa horrorosa. Ou seja, é uma dicotomia que só pela fé o próprio São Paulo diz que a loucura para o mundo, a cruz para o mundo é uma loucura. Então, né? Mas para quem crê é motivo de salvação. Então é uma dicotomia o tempo todo que a gente vive. Como a luz pode estar perto das trevas, né? Como o céu pode estar, o céu e o inferno na vida da gente e a gente manter-se de pé. É uma dicotomia que só a fé faz a gente enxergar. Ninguém vive um mar, é um vale de lágrimas, como a gente reza na Salve Rainha. E passando por esse vale de lágrimas, a gente chega e vai à morada eterna com fé em Deus, né, Giz? Mozaniel está aqui dizendo, suponho e posso estar errado, mas Deus não dar um filho com deficiência a pessoas fracas. É, Eu tô levando isso como um grande elogio a você que ele está falando, Giz. é, verdade. Eu quero fazer aquelas rapidinhas com você. Queria entender um pouquinho do seu coração e do seu pensamento humano. Eu queria perguntar para você o que é o amor, Giz. É, o amor é o que move, né? Porque é o amor que faz a gente também permanecer de pé. Quando a gente ama e está ali no leito do hospital, meu Deus. Então, noites perdidas, né? Noites sem dormir, muitas dificuldades. Então, o amor é isso, é É o você combustível, né, Giz? é o que te faz viver, né? Porque você ama aquela pessoa, você quer o bem para ela, você quer. Eu falo assim de hospital porque foi o Essa tempo maior que eu vivi com os meus filhos foi no é hospital, né? verdade, Então, verdade. o amor faz você acordar, faz você não dormir, faz você acordar de madrugada, faz você não dormir a noite inteira. Então, o amor, né, Move. te move a querer acordar no outro dia e cuidar daquela criança e ver aquela criança. Não, hoje ela está melhor. Então, acho que Legal. o amor é o que nos move, né? É o que preenche o nosso coração, é a riqueza do nosso coração. E esse amor, ele vem do Senhor e a gente vai vendo o amor de Deus como é grande por nós, quando a gente se entrega e as coisas vão acontecendo. Então, esse amor macro faz a gente permanecer vivos para amanhã você ter um sentido, né? Você acordar, É. meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje? O sentido E da às vida. vezes, às vezes acordar não é fácil, né, Giz? Às vezes a cama parece estar pesada, né? Nem todo dia o sol parece brilhar tanto, né? Só por um É amor maior verdade, para tirar a gente da cama, né? Para dar com motivo, né? certeza. É verdade. Giz, Então, o amor. como é que você quer ser lembrada? Quando Eu alguém fala assim, poxa, eu conheci Giz do século passado. Quem foi Gislânia no século? Ah, Gislânia foi. O que você gostaria que alguém dissesse de você daqui a 100 anos?
que eu amo Nossa Senhora. Não, que realmente Isso também. é isso também, mas assim, de levar a vida com mais leveza, André, porque todo mundo tem sua cruz, né? Como eu já falei, todo mundo passa por dificuldades, né? Todo mundo tem a sua realidade. E assim, a gente precisa suavizar essa cruz, essa dor, através da experiência vivida com Deus. Eu acho que eu quero que as pessoas lembrem de mim é isso. Muito legal mesmo. Vamos lá, amizade. Amizade é algo essencial, é algo que afaga o nosso coração. Minha amiga entrou aí agora, É, Lorena. tô vendo a Um coincidência boa. abraço, minha amiga, na hora certa. Uhum. É algo importante para a gente, que a gente precisa. A gente pode falar mais palavras ou é Pode. rapidinha? Bom, não, se cair a gente volta de novo, tá certo? Ah, pode sim. Tá sendo muito bom, muito emocionante. Fala, Então, desabafa vou aí. ficar à vontade. Eu vou ficar à Fique, vontade para falar, viu? Porque tem gente viu? aqui, ó, mais pessoas, Débora também, minha amiga. Então, o amigo a amizade é importante na nossa vida, porque a gente sente, tem uma relação assim, Lorena, Débora, da gente partilhar, da gente ouvir. É essencial a amizade, é como se E você fosse sentia essa energia lá, Giz, quando você uma estava extensão da naquelas noites? família. Quando você estava Oi? naquelas noites lá, naquelas madrugadas, você sentia que tinha muita gente rezando por você aqui do lado de cá? Sim, com certeza, sentia essa força também de continuar, né? Porque as pessoas mandavam mensagens, não, você é forte, você já passou por muita coisa, você ainda, né, permanece. Então, isso dá ânimo para a gente, porque, como a pergunta anterior, né? Como as pessoas querem que te vejam com essa força. Eu sei que tem momentos que a gente se Fraqueja. angustia e tudo, mas a gente precisa passar essa força. Como eu até já eu converso muito com o Júnior, a gente já passou por várias dificuldades, né? Desemprego. Júnior, na gestação de Maria Paula, quase que morre. Júnior ficou sem caminhar. Júnior emagreceu 14 quilos. Então, eu estava passando por a gestação complicadíssima no final da gravidez. Ele com diabetes chegou no hospital com 637 de glicemia. Ele ia morrer, Júnior. Então, a gente já passou por doença, ou até hoje, né? Ele é diabético, toma insulina e tudo. Ou até hoje a gente tava conversando com Júlia, viu? Júlia, vai ter que tomar a vacina do sarampo. Aí Júnior falou, Júlia, eu tomo injeção de manhã e de noite. Todo, Aí um de um lado, outro do outro. Então, assim, a gente passou por tudo isso, né? E isso. desemprego. E até aí depois chegou a morte, né? Porque Júnior passou por uma dificuldade que quase que morre também, que foi a diabetes, emagreceu e tudo. Ele ficou desempregado no final da gestação, desemprego, doença, e aí veio a morte, né? Que a gente não tinha passado e passamos pela morte já duas vezes, né? Então, toda essa vida, mas assim, sabendo que tem pessoas especiais, a família, André, minha mãe me ajudou muito, Juliana, os amigos, essa força que a gente recebe, né, nas mensagens das pessoas, isso nos dá ânimo também para a gente continuar firmes, porque a gente sabe que existem pessoas ao nosso lado. E às vezes até as pessoas veem a gente, como eu estava dizendo a Ju, conversando, às vezes coisas simples, né? Como o texto que eu rezo toda terça, e tem pessoas até que dizem, eu não participo, mas depois eu assisto e eu vejo, isso é muito bom para a gente, né? Continuar assim e testemunhando a nossa fé, André. A gente precisa testemunhar, porque às vezes tem pessoas que estão passando por dificuldades e entram em depressão e tudo.
E realmente é difícil, mas a gente precisa estar firme na força, na fé, na oração, para não deixar as coisas, né, acontecerem da pior forma, mas sim E como, com dificuldade, com dor, né, e se espelhando em Nossa Senhora, né, amém. a gente Eu quero lhe dizer que eu gosto muito de ver você assim falante, porque eu já te vi muito silêncio, eu já te vi muito sintomatizando no silêncio, na dor de Nossa Senhora, que também soube silenciar. E mais para um amigo, para um irmão que está do lado, às vezes o silêncio dói, né? É muito bom ver você assim, desabafando, emocionada, colocando o seu coração aqui nessa noite. E a pergunta anterior foi como você quer ser lembrada, é por isso que eu faço essa live. E eu chamo ela de Projeto Vivo, porque isso vai ficar vivo aqui. A internet vai estar daqui a... Seus netos vão se emocionar com seu amor por Maria, seus bisnetos vão se emocionar quando eles verem essa live daqui a 50, 60, 70 anos. E o perdão como cristã, qual a importância do perdão para você nas rapidinhas? Que não está sendo tão rapidinha. Nós vamos sair e vamos voltar daqui a pouco, o tempo vai acabar, mas não tem problema não. o perdão é necessário, porque eu acho que tem coisas na nossa vida, no nosso coração, que não adianta a gente guardar. A gente vai guardar por quê? Uma mágoa? Porque a falta de perdão é a mágoa, né? Né? O rancor. Então, quando o perdão entra, isso elimina. O perdão substitui a mágoa, substitui o rancor, né? Substitui o ódio. Então, eu acho que é melhor o perdão do que a mágoa, o rancor, o ódio, porque todos esses outros sentimentos, eles nos destroem. A gente precisa aspirar a coisas que nos ajudam a crescer. Crescer Muito legal. espiritualmente, crescer como pessoa, né? E o medo, Giz? Um medo humano agora. Rapaz, eu tenho medo. Sabe do que eu tenho medo? Eu tenho medo de ir embora, sabe? Agora eu quero ir embora mais quando eu tiver uma idade mais avançada. A vida tá difícil, mas eu quero ficar mais um pouquinho, né? Eu não tenho medo de sapo, nem de não, cobra, nem de rã, que eu colecionava rã quando eu era mais nova. Acho que o maior Mozaniel já criou uma no quintal, um sapo no quintal. E Mozaniel tem um sapo, né? Não é, lembra que Dalvinha dizia? Não, de sapo eu não tenho medo, mas assim, eu acho que o maior medo é um medo que, não sei, eu acho que é de ir embora agora. Precocemente, né? Eu queria ter uns 2 filhos. E estou aberta, André, à adoção. Louvado seja. Eu sei que Essa novidade é novidade, viu? Graças a Deus. Parabéns pela decisão. Vou conseguir ter mais filhos de mim, né? Não vou poder gestar, mas por minha genética e também no final da gestação eu tenho essa dificuldade da pressão, a minha artéria ela para, então é um risco para mim, um risco para o meu filho. Então já foram 2 vezes que eu passei por isso e eu não vou arriscar mais, né? Tá certo, tá certo. Deus, eu acho que como ele me escolheu ser mãe de anjos, eu também posso ser mãe adotiva, né? Então, muito bem. Se ele quiser enviar, eu estou aberta a adoção. Ô, Giz, o Mozaniel tá dizendo o sapo, o João e o Miguelito. Tem nome o sapo, aí. Tinha 2. Mozaniel, eu vou com Juliana aí conhecer esse sapo. Maria, tu é doido? Ô, Giz, uma coisa meio áspera agora, raiva. Então, raiva é um sentimento inútil também, apesar que a gente tem, às vezes, né, alguma raivinha, mas raiva até de nós mesmos por algo não ter dado certo. Eu vejo Gislânia com raiva quando ela não sente um reconhecimento claro nas pessoas de coisas tão simples que se é feita. Eu vejo você com bastante raiva quando você não sente esse reconhecimento simples, é verdade. Olha, está acabando o tempo, espera aí um pouquinho. Pessoal, já estamos de volta então para a segunda e última parte
dessa nossa prosa gostosa com a minha cunhada, com a minha, por que não dizer assim, irmã, na fé, Gislânia, hoje tão próximo ao dia de Nossa Senhora da Aparecida, ouvindo tanta coisa bonita, tantos testemunhos bonitos como o que ela contou para a gente nessa noite. Então essa prosa é muito especial e foi providenciada então por Nossa Senhora e por Jesus nessa noite tão bonita. Então estou aguardando ela retornar aqui para a gente continuar e encerrar. Olha ela aqui, deixa eu chamá-la. Olá, vamos lá. Pronto, ela já vem. Já vem de novo outra vez para a nossa prosa dessa noite, dia 10, faltando apenas 2 dias então para a gente celebrar o dia de Nossa Senhora Aparecida. Gislane Aparecida voltou. Alô! Boa noite de novo. Oi, André. Olá. Voltei. Ô, Giz, eu estava falando que eu vejo você com raiva quando você não sente um reconhecimento simples de coisas tão grandes que a gente faz. É verdade? Você fica irada. Mas logo, logo a raiva passa. Raiva daí passa, muito bem. Giz, igreja. Você falou tanto da igreja hoje. Igreja, eu acho que, para mim, André, é um lugar assim que eu me sinto realizada por estar, porque todas as vezes que eu vou à igreja eu vou para cantar ou ministra da Eucaristia, né? Para servir, como se fosse. Sábado passado eu até cantei e toquei sozinha. E eu vejo que é um lugar que a gente se sente mais próximos do Senhor quando a gente se abre a ouvir a palavra dele, a estar ali a serviço dele. Quando a gente, até a própria oração mesmo, né? Quando a gente para rezar assim, o nosso coração ele se enche. Porque, de fato, você que é da área de psicologia, a gente precisa cuidar desse eu, né? E cuidar desse eu é essa busca constante, porque a nossa essência, ela se preenche na presença de Deus. Então, a igreja, não que a gente não reze em casa, né? Não que a gente não esteja na presença de Deus em casa, mas o ambiente, o espaço, a estrutura, a igreja, né? É um espaço que a gente se realiza. Eu, pelo menos para mim, é um espaço assim de realização e crescimento espiritual, porque ali eu estou servindo, né? E quando eu sirvo, eu me abro assim, sabe? Eu me entrego por inteiro É aquilo que naquele Jesus, momento. é aquilo que Jesus fala no Evangelho de esquecer de si mesmo. Né? A gente esquece Isso. de nós mesmos e aí a gente vê ao público que precisa dessa água viva. Então, todos nós bebemos da mesma fonte, da mesma Eucaristia. Então, a igreja é esse momento de grande partilha. Eu falei isso. E a igreja, a nossa igreja, ela é riquíssima. A nossa igreja, né, André? A gente tem a comunhão, a gente tem os sacramentos, a gente tem Nossa Senhora, a gente tem o perdão através da confissão. Então, é muito rico, é uma riqueza. A própria missa, as orações, se você parar ali para você ler, né, as orações ali do missal, as leituras. Então, é um momento que você está ali, que você cresce espiritualmente na igreja. Então, você comunga da palavra, você comunga do próprio Cristo. Então, o espaço ali, a igreja, é um momento assim, é um local realmente de profunda intimidade com o Senhor. Você chegar ali, você ir no sacrário, conversar com Jesus, ele está ali, depois você vai, ouve a palavra, o evangelho, as leituras, o salmo, depois a homilia e finalizando o momento com o Senhor. Então, e tem um momento de agradecer, eu acho que A missa é completa, né, Giz? É completa, né? é muito rico e às vezes o que a gente precisa é parar
e se aprofundar nesse mistério, porque é um mistério, né, André? Se a gente não Sim. consegue entender, né, como um anjo estava, aquela história, né, tem até uma música de Valmir Alencar, que ele queria colocar o mar dentro de um buraquinho, e não tem como. Então, da mesma É forma, a gente tentar não explicar consegue algo tão grande, né? entender a presença de Deus, mas a gente tem a capacidade de confiar e aproveitar aquele momento. Antes de fazer André, a. parabéns. Olha, deixa eu já te dar os parabéns por esse programa, porque é um programa rico, um momento assim que a gente faz refletir a nossa vida, a nossa história. Obrigado, Se todo mundo pudesse participar desse momento muito rico, parabéns. obrigado. Eu acho que foi uma inspiração, porque Eu a também gente sinto. Eu também sinto isso. chega, eu tô emocionada, olha. Mas é lindo mesmo. É lindo ver que por detrás, como diz Augusto Cury, por detrás de cada ser humano existe um mundo lindo em ser descoberto. Nós somos mundos dentro desse mundo. E esse mundo, você aí comentou que eu sou da área de psicologia, porque estou estudando, e de fato eu amo saber que nós somos uma psique, e que nessa psique cada um é único. Deus fez cada um único, único, único. Não existe outra Gislânia, não existe outro exemplar. E nessa unicidade que Deus nos fez, somos tão carentes. Nós não nos pertencemos, nós somos tão frágeis, Giz. É por isso que Deus é tão importante, porque nós somos nada. O ser humano acha que é alguma coisa quando tem dinheiro, quando tem posse, mas nós não somos nada, nada, nada. Então, quando a gente vê uma riqueza, como esse exemplo de vida que você traz para a gente, com essa intimidade com a mãezinha do céu, tudo isso que você está fazendo no nosso coração é pondo um pouquinho desse alimento espiritual, dizendo para as pessoas não desistam, que eu não desisti, mas é com uma constância. Você falou isso também, é uma constância. É uma coisa assim, eu estou pronto, ninguém nunca vai estar pronto. A gente amanhã é amanhã, o pão nosso de cada dia, espiritualmente é assim. Hoje eu que estou sorrindo, amanhã vou estar chorando. Né? A vida é isso, esse Transbordou, viu? foi. Transbordou. Que coisa, que bom poder você desabafar agora. Eu quero que você vá buscar, eu peço a Júnior aí para trazer o violão, que eu quero que você cante uma canção agora no final da nossa live. Você, se conseguir, eu quero que você cante pra gente. Giz, Júnior família. tá, Júnior não tá aqui, ele tá no Santa Teresa E como é que eu cantando faço lá. para você pegar um violão? Eu quero fazer a pergunta. Como é que eu faço para você pegar um violão? Eu vou conversando aqui com as pessoas. Tem três aqui, agora eu não sei se eu vou saber tocar, Mas pega aí. qual é Fala, Vá, fala sobre continue. família. Fala sobre família, depois você pega o violão. Vá. Família. Família é a base, né? É uma base, assim. A gente leva para o resto da vida o que a gente aprende com nossos pais. E como eu Em que, falei, toda família, né, deveria se preocupar com a única herança que a família ela deve deixar para os seus filhos, que é Deus. Porque qual é o sentido da vida, André? Nesse momento da pandemia? é, Um vírus que assolou todo ser humano. O dinheiro não vai curar uma pessoa, né? Muitas pessoas se foram com condições. muito. Então a gente vê que a gente pode viver com pouco, né? A gente viu agora que a gente pode viver com básico. As É, pessoas teve um momento, um ápice da pandemia que a gente só estava comprando comida. Então a é. gente não passeava e tudo, e a gente viu que a gente pode viver, ressignificar, valorizar o outro, valorizar as outras profissões, né? Que a gente viu, o valor do ser humano, o valor do outro, a sabedoria que o outro tem. E a Aproveita a gente deve oportunidade. usar Giz, os nossos dons, André. A gente deve usar os nossos dons a serviço do outro. Como você tem esse dom de comunicação. Então, esse programa que você está fazendo está sendo valiosíssimo para quem está participando e quem também está
para a gente que está sendo entrevistado, né? E quem está aí participando, ouvindo a nossa partilha. Então, assim, é uma riqueza. Você está Amém. usando o seu dom, você poderia estar lendo um livro, tá estudando, tá? Mas você reserva 1 hora e meia, tem a programação que tem que fazer. Então, se dedica para esse momento, como você falou, vai ficar para nossos netos, nossos filhos. E é um momento rico. Você está se doando, você está doando o seu dom, porque todos nós temos um dom. A gente Eu, nasce, todo mundo tem um dom, e o dom, o nosso dom, ele deve estar a serviço do próximo, senão ele não tem validade, né? O dom que a eu, gente tem de ensinar, de ter uma escola, de cantar na igreja, né? Então, a gente tem que estar disponível a servir o outro com o nosso dom. Então, cada um tem um dom especial, não existe gente sem dom, né? Todos nós verdade. temos um dom especial e a gente, né, nesse momento, assim, até agora, utilizar os dons a serviço do outro, reconhecer quem está do nosso lado, reconhecer os nossos familiares. A família é depois de Deus, né? Porque primeiro na nossa vida é Deus, né? É o servir a Deus e tudo. E depois vem a nossa família, que é um bem que a gente tem. É o cuidar do outro, é reconhecer, saber viver. Quantas famílias, quantos divórcios até nesse momento de pandemia, né? É verdade. E quantas famílias também não se reinventaram, não se amaram, estão mais próximos um do outro. Muita coisa, né? Verdade. Bom Eu, também aconteceu nesse momento especial com a família, porque a gente precisava estar a família, né? O resumo dessa pandemia é o quê? É Deus e a família. O qual é o verdade. bem maior que a gente tem? Deus e a família, né? Então, o resto, saúde, né? Tudo é É depois. Então, a consequência, gente né? precisa. É isso Vai mesmo. estar consequência. Eu não E posso. a minha família, meu pai e minha mãe, eles estão de parabéns. Minha mãe está aí na live. Cadê meu pai? Jameile. Que eles estão de parabéns, porque o caminho que eles Transferiram essa herança, trilharam né? e eles nos educaram foi na igreja, né? Buscando a Deus ali. Sempre. Mãe até hoje diz: ó, Semana Santa, vamos seguir, vamos, né? É. Então, assim, sempre aquela Você, você adiantou uma coisa que eu ia pedir para você. Eu ia pedir que aproveite a oportunidade, já que você disse que família ela é essa realidade que transfere fé, que deve transferir fé para os seus filhos. Então eu ia dizer, então agradeça a sua mãe, você já fez isso, então não vou pedir, não vou precisar pedir. Então, que bonito você aproveitar essa oportunidade para dizer, mãe, muito obrigado, porque não foi ouro nem prata, como disse Pedro na porta do templo. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então foi o que sua mãe e seu pai fizeram. Não teve ouro nem prata, mas transmitiram essa fé e transmitiram os valores tão importantes. O quanto eu admiro você e a sua irmã por serem esses seres humanos tão formidáveis. E agradecer também porque eu vou fazer as minhas palavras, dizer que eu só encontro significado na minha vida quando eu ponho tudo que eu tenho a serviço da minha família, a serviço dos irmãos. Para mim, esse é o sentido da vida, é pôr-se a caminho, pôr-se a serviço, porque guardar para mim o quê? Né? E quando eu imagino que alguém do outro lado da telinha, eu sou da área de comunicação, é fato, e o que me encanta na área de comunicação é poder transformar desse momento, ou de momentos como esse. Quem sabe as minhas redes sociais são reflexões. Não estou me engrandecendo, mas é porque eu, como Maria, me vejo tão pequeno que eu digo, eu me vejo como São Paulo. Ai de mim, se eu não fizer isso, eu não vou encontrar mais razão, não vou encontrar mais sentido para a minha vida. Diz para concluir, então, me fale, me fale inquietação. inquietação. Tem muitas, né?
Não, eu fico. Às vezes eu fico inquieta com algumas coisas, assim. Como você falou, que às vezes eu fico com algum sentimento de raiva, mas depois passa, assim. Certo. Fico com algumas inquietações, mas depois eu, né, analiso bem as coisas, a visão, né, André? Porque a gente vai amadurecendo É. com algumas situações na vida, E né? E depois, essas e depois inquietações, isso, elas acontecem, é como a é, angústia. Às vezes é. eu acordo angustiada, sabe? Não sabe nem Aí por eu quê, olho né? para Às vezes nem sabe o porquê, né? aí eu, isso, aí eu começo a rezar, como eu te falei. Aí eu começo a rezar, eu olho bem assim no olho de Nossa Senhora, que ela fica olhando para mim. Aí eu digo, oi, Nossa Senhora, cuide disso, 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 disso. E aí aquela coisa vai passando, passando, passando e melhora. André, tem uma doutora que eu conheci quando eu estava com o Marco Antônio. Marco Antônio, a gente tem minutos ainda, né? Tem. Temos muitos. Deixa eu só Fale. falar uma coisinha assim dessa Essa América. doutora. Eu estava, quando o Marco Antônio, né, nasceu, ele nasceu com síndrome e tudo, e ele era um bebê frágil, e eu tinha que ficar meia hora. Depois que ele mamava, eu tinha que ficar meia hora com ele em pezinho. Toda vez, todas as vezes. Então, eu ficava com ele em pézinho, para ele não regurgitar, né? Não colocar para fora e ir para o pulmão. Então eu tinha que ficar com ele. E aí eu disse: esse tempo eu vou fazer o quê? Meia hora com ele no braço. Eu tenho que fazer alguma coisa para eu crescer. É, para passar o Aí tempo. às vezes eu rezava, né? Quando era 6 horas eu rezava o texto. E aí eu conheci uma médica, a doutora Filó. Doutora Filó é médica de UTIM neonatal da Casa de Misericórdia em São Paulo. E ela é uma médica que tem uma intimidade grandiosa com Deus. É impressionante. A mulher é show. Então, depois, quem puder procurar aí, doutora Filó e seguir. Ela tem palestras, ela faz grupos de oração lá em ela é de Minas Gerais também, na paróquia de Minas Gerais. E grupo de oração, ela é perfeita, a médica. Assim, eu aprendi muito com ela. Todos os dias eu colocava uma palestra com a doutora Filó. Que Ela, a legal. última live que ela fez foi com o padre Fábio de Mello. Então ela dizia assim, gente, a gente precisa marcar um encontro todo dia com Deus. Todo dia a gente não come. Todo dia a gente tem que marcar um encontro com o Senhor. Ele está nos esperando. Ele está nos esperar. Então ela tem assim, é impressionante a intimidade dela com Deus. E eu, meu Deus, e eu rezava e ela me ajudou também muito nesse processo com Marco Antônio, porque também ela falava desse processo das mães de Utim, né? As mães de Utim, o nosso sofrimento ali. Então, ela ajuda muito essas mães. Que legal. Ela dá terços, ela dá os terços às mães. Mãe, a senhora tem fé? Tem. A senhora quer aprender a rezar? Ela é assim, ela batiza as crianças na UTIM, quando as crianças estão morrendo, ela batiza. Então, é uma médica assim de Deus Um mesmo. exemplo de fé, né, Giz? É. Ô, Giz, E eu fiquei deixe, assim, eu me apeguei a ela também por ela ser deixe Nossa da Senhora. UTIM, né? Aham, A é, UTIM, claro. Deixe que é Nossa Senhora. muito a minha realidade. Deixe Nossa Senhora aí, a gente tá olhando para ela e vai buscar o violão, que eu não tô esquecido, não. Vai lá. Vai buscar o violão. Vixe, Vai qual é a pegar. música? Pode ser o colo, teu colo, pode ser aquela. Oh, minha alma. Recorda a tua paz, que eu esqueci o nome dela, de Kelly Patrícia, que eu acho que ela tem muito a ver com tudo que você falou. Mas antes de você cantar, diga aí, fé, para encerrar as nossas rapidinhas. Fé, é tudo isso que você falou. Ainda consegue Fé é falar. de Júnior chegou agora. Hein? Que legal. Fé é
Fé é intimidade. Eu vejo fé como intimidade, intimidade com Deus. É quando você tem a fé é o entregar e confie, entregar e aquiete o coração, entregar e confie, entregar e esperar. E o resultado disso tudo é a fé, né? A fé é isso, é você entregar e confiar e esperar. E sabe que aquilo vai acontecer. Porque, André, a nossa vida, ela só tem sentido com o Senhor, né? Então, quando você entrega e espera, o que vai acontecer é o quê? É o melhor pra gente. Porque para quem você entregou? Para Deus, né? Então Deus Ah, faz o que para gente? O melhor, né? legal. Então Então, canta aí. então essa intimidade é a fé é o resultado dessa intimidade diária com Deus. E nos mínimos detalhes Deus age, né? Pode falar mais? Pode. Claro que pode. Nós temos meia hora ainda porque a gente está em outra live agora. É outra live. A sua história é tão rica que já estamos em outra live. Então, André, coisas simples como até lembra que a gente fez um empréstimo que Sim, você sim. Júnior tá ligando aqui, aí. Tá ligando? Ele tá ligando para o celular. Ele acho que terminou já. Por isso que ele está fazendo essa ligação. Deixa eu ver então, pessoal. Estamos deu uma interferenciazinha da ligação, mas eu não vou deixar. Lá, Giz. Voltou, André. Pronto, pronto. Canta pra gente, eu termino o que você estava dizendo, à vontade, sem pressa, e canta pra gente. E o cara que tava, eu esqueci. Lhe Então desconcentrou, não foi? é isso que eu tava falando. Tudo com ele. Coisas acontecem. Ah, sim, do dinheiro. Tava falando em dinheiro, rapaz. Ah, O sim. dinheiro que você conseguiu pra gente naquela época, lembra? Que aí você dividiu e tava perto do dia. Eu comecei a rezar. Ah, sim, foi. Meu Deus, lembra? Me Lembro. ajude. E não é que o dinheiro, exatamente o valor da parcela entrou, lembra? E até os centavos. Então são essas coisas que a gente vai vendo a mão de Deus, né, André? Na nossa Verdade. vida. O próprio, até a nossa história com a escola, tudo é Deus, a gente vê a mão de Deus lá na escola, tudo é com Ele. Eu Aí, às sempre, vezes, no quando eu falo da final, escola, eu lembro da profecia do Davi. Rei Davi não foi à toa que escolheu, e ele só tem vencido grandes gigantes. O rei Davi tem vencido essa pandemia, ela assolou muitas escolas, a gente sabe Deus, as dificuldades, mas o Davi está vencendo novamente o Elias, graças a Deus. isso mesmo. Não é à toa que o nome da escola é Rei Davi, né? Muitos Golias Exatamente. a gente já venceu lá na escola e continua vencendo, né? Muitos. É, verdade. Canta aí pra gente, Giz. Rapaz, esse cantar não estava no script, não, viu? Aí, assim é que é bom. Se não, eu tinha ensaiado, ia pegar a Não precisa. cifra direitinho. Mas Não, assim, não. na Vera, mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é teu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu, mãezinha, eu quero te ver.
A gente está tendo uma pequena interferência agora, mas é no finalzinho, depois dessa noite tão bonita, tão abençoada, depois a gente ter... Oi, voltou. Agora no final, agora parece, agora no finalzinho está dando umas interferenciazinhas. Isa, muito obrigado. Foi muito bonito, foi muito gostoso ter feito essa noite com você. E graças a Deus e a Nossa Senhora, a gente fez acontecer a nossa prosa nessa noite. Obrigado, suas considerações finais. Eu estou muito feliz. Como já disse, tenho muito orgulho de conhecer, de fazer parte da sua família. Eu que agradeço, André, por esse momento. Foi muito rico, né? Como eu falei, você está de parabéns por essa ideia de estar fazendo esse momento com pessoas que construíram história, né, com você, Verdade. até na paróquia, né, e na sua vida mesmo. Então Exatamente. é um momento assim, valioso, uma inspiração, na verdade, né? Então a gente Amém. sabe que vai ficar para outras pessoas. Muito obrigado, obrigado à Mãezinha do Céu, que foi tão falada nessa noite, foi tão curtida. Amém, Giz, obrigado. Precisar viver assim, né? Buscar deixar essas marcas positivas. E as marcas positivas vêm do alto. E a gente precisa sempre buscar as coisas do alto, né? Sempre na nossa vida. Porque é o que mais importa, né? O que importa? O que importa na nossa vida? As coisas do alto, né? Buscar as coisas do alto é buscar Deus. É estar com Deus, porque tudo mais é acréscimo. Buscai primeiro o reino de Deus, né? A sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, na Amém. vida que a gente leva é isso, esse legado é o de Deus. E para a única certeza que a gente tem é essa, né? Nós não somos imortais, nós iremos um dia. Então a gente precisa deixar coisas boas, nosso legado para aqueles que virão também, né? Então, às vezes a gente luta tanto na vida para ter, né, tantas coisas supérfluas e o que mais importa é essa vida com o Senhor, buscando sempre crescer, né? Sempre digo que a gente precisa buscar crescer em tudo, no intelectual, no espiritual, né? Buscar sempre ser pessoas melhores, Muito sempre obrigado. aprendendo. Valeu, Então você Jesus. está de parabéns A e o Deus nós. abençoe. Louvado E a seja. próxima prosa eu vou estar atenta para estar participando. Obrigado a você, obrigado a Próximo todos. convidado. Valeu, obrigado a todos que também participaram aqui, escreveram. Obrigado, Mozaniel, você sempre me dando a honra da sua presença. E até alguns amigos também entrando aqui na live A hoje. Glaé, minha amiga aí, Glaé. a Glaé também. A Glaé, dizer para a Glaé que ela pode. Isabel. Isso. As pessoas podem rever também pelo YouTube André Lisboa 2 e também pelo Facebook. Daqui a pouco eu já estou fazendo a retransmissão pelo meu Facebook. Também André Lisboa, tá bom? Obrigado a todos, Um fiquem todos com abraço, Deus. deixa eu dar um Dê. abraço, Lorena, Débora, Aglaé, minhas amigas, ó, estão aí comigo. Pô, Obrigada, claro, minhas amigas. sempre. Isabel, minha mãe, minha irmã Juliana, Jamile, tô igual o programa de Xuxa, mandando um beijo. Então, beijinho, beijinho, tchau, Obrigada, tchau. André. Deus Valeu. abençoe a todos. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. tchau. Obrigado. Até a próxima prosa. A gente estará anunciando a partir de amanhã. Saúde e paz.